A paz do Senhor, queridos. Por que gostamos de dar desculpa para Deus? Primeiro, nós vemos que nós não queremos ter uma responsabilidade. E é por isso que nós damos desculpa. Porque obedecer a Deus implica você ser responsável. E nós sabemos deste peso e queremos fugir. Isso não é somente eu, não é somente você. É todos que sabem o peso de cumprir uma missão que Deus coloca sobre os seus ombros. Mas você tem que entender que você está aqui nessa terra com um propósito. Você não é obra do acaso. Você veio para cumprir uma missão. Eu estou aqui para cumprir uma missão. E nós precisamos cumprir essa missão com excelência. Mas nós gostamos de dar desculpa porque nós queremos fugir. Não queremos essa responsabilidade. E é interessante que a primeira coisa que nós vemos é como nós somos incapazes de cumprir isso que Deus tem para as nossas vidas. O chamado, a obra, o propósito. Nós gostamos de driblar, nós gostamos de adiar, porque nós nos sentimos incapazes. Carregamos consequências do pecado e carregamos também nessas consequências do pecado uma visão inferior, é um complexo de inferioridade. E isso nos impede de nós nos aproximarmos de Deus e fazermos a sua vontade. Então, essa incapacidade que nós achamos, mas nós entendemos que Deus ele chama quem Ele quer. E quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. E Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos estar sempre olhando a vontade de Deus baseado com a nossa vontade. Preste atenção. Jesus escolhe 12 discípulos. E você vai ver que, pela lógica humana, esses 12 discípulos não eram os mais bem preparados. Se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento, uma pessoa que tem uma bagagem, uma pessoa que tem uma instrução, eles escolheriam pessoas muito mais capacitadas do que Pedro, do que João, do que Judas. Você vai ver que, diante desse processo, o Senhor está nos ensinando que Ele, da mesma forma que levantou os discípulos, Ele tem poder de te levantar, de te direcionar, de capacitar. O Pedro realmente era colérico. Você vai ver que ele era bravo, impetuoso. Mas olha o que o Senhor fez na vida de Pedro. A tal ponto da glória do Senhor manifestar na vida dele de uma forma tão extraordinária que aonde ele passava, a sombra dele curava. Isso é a manifestação do poder de Deus. Deus enxerga em você qualidades que de repente nem mesmo você enxerga. E aí carrega esse sentimento de quê? Esse sentimento de incapacidade. E aí não quer assumir a responsabilidade. E o terceiro, nós temos a facilidade de transferir para o outro. Como nós gostamos de jogar a responsabilidade para o outro. Como nós gostamos de terceirizar. Como nós gostamos de não fazer aquilo que Deus determina. Falar, se fulano fizesse, ele faria melhor. Mas Deus quer usar você. Olha o que a palavra de Deus fala, é que Gideão, ele com complexo de inferioridade, ele se sentia o menor. Moisés, ele falava que ele era pesado de lábios. E Jeremias, ele falava que ele era uma criança. Então você vai ver aqui 3 desculpas. A desculpa de Gideão, a desculpa de Moisés, a desculpa de Jeremias, e aí podemos colocar a 4ª desculpa, que são as nossas desculpas. Mas o Senhor quer usar você, o Senhor quer levantar você, o Senhor quer capacitar você. Nada disso impediu para Deus levantar Gideão, nada disso impediu para Deus levantar Moisés, e nada disso impediu para Deus levantar Jeremias. Olha o guerreiro que Gideão, ele se manifestou. Olha o profeta, o legislador que Moisés foi estabelecido, foi trabalhado. Olha o profeta que Deus levantou como Jeremias, mesmo no sofrimento, manifestando
a palavra de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Às vezes você não enxerga o que Deus tem em você mesmo, mas Deus, como te criou, Ele te conhece de uma forma tão plena que Ele vai ativar em você coisas que você nunca imaginou ser ativado. E as desculpas serão colocadas de lado, os complexos de inferioridade serão colocados de lado, essa visão de ser incapaz será colocada de lado e a transferência para o outro também será colocada de lado. Por quê? Porque você vai se posicionar para fazer a vontade de Deus. Então se prepare que essas desculpas, elas não servem mais, elas não são oportunas. Se prepare porque Deus vai trabalhar em você, Deus vai levantar você e vai fazer de você um instrumento para a glória do nome dEle. Seja abençoado e se prepare para ser tocado, para viver coisas sobrenaturais. O Senhor, Ele está de olho em você. E as desculpas, elas estão chegando no nível que elas não serão mais desculpas, porque Deus não aceitará as tuas desculpas, mas Ele vai aceitar a tua determinação, a tua vontade, a tua graça, a tua alegria. Deus vai contar com a tua destreza, com a tua força, porque Ele vai capacitar isso tudo em você e vai ativar você para esse grande propósito. Seja abençoado, se prepare para louvar, cantar, pregar e exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus tem um propósito contigo. Um grande abraço e fique com Deus.